Então agora vamos dar um salto no tempo e vamos então conhecer como o autor do Evangelho de Mateus, que é o que é mais lembrado no imaginário coletivo cristão, como é que o autor de Mateus pega essa narrativa que ele encontra na cópia que ele tem de Marcos e retrabalha isso, sempre considerando que essa memória constrangedora perpassa as comunidades de crenças cristãs. Pois bem, a narrativa do batismo de Jesus por João no Evangelho de Mateus está no capítulo 3, dos versículos 13 ao 17. Nesse tempo, veio Jesus da Galiléia ao Jordão à procura de João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizado, Jesus saiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aqui, o autor do Evangelho de Mateus, ele dá uma mexidinha nessa memória que ele recebe da comunidade de Marcos em forma de texto. Aqui, no Evangelho de Mateus, eu já trabalho hoje em dia com certa noção de que o autor de Mateus, ele tinha, além do texto de Marcos à sua frente, ele também tinha que tentar equilibrar o que ele tinha no texto à sua frente, que era a sua fonte escrita, e algumas pregações, não é, verbais, comunicações orais de membros da sua comunidade ou até mesmo de pregadores itinerantes. Assim, eu poderia justificar as mudanças que o autor de Mateus faz no texto de Marcos, que ele tem como fonte. Porque em Mateus, se você acompanhou bem a leitura do texto, Jesus vai ao Jordão à procura de João a fim de ser batizado por ele. Então aqui, a informação que Mateus está passando, a memória que ele está passando à frente, que ele deve ter recebido e passando à frente, é que Jesus não foi um encontro casual. Jesus foi até João Batista. E se Jesus foi até João Batista, é porque ele, de fato, se percebia como um pecador. E entendia que o rito e o ritual do batismo por João Batista era essencial para que ele pudesse, então, se reconhecer como alguém que nasceu de novo, por meio das águas do batismo. E aí, o que o autor de Mateus faz, ou a comunidade mateana, ou a tradição que já está começando a trabalhar esta memória constrangedora. O autor do Evangelho de Mateus acrescenta um diálogo que não está em Marcos. Neste diálogo, João se coloca abaixo de Jesus e diz: é você que tem que me batizar. E aí Jesus convence João que não, em nome da justiça, me batize. Gaguejei um pouquinho, né, mas eu vou continuar assim mesmo. Então, esse diálogo entre Jesus e João, para os historiadores, não é um diálogo que de fato ocorreu entre Jesus e João. No entanto, na memória coletiva cristã, esse diálogo é histórico. A maioria das pessoas, quando mencionam o batismo de Jesus, e o cinema acaba reforçando isso, não lembram de Marcos, mas sim é o texto de Mateus que é o mais presente nessa memória coletiva cristã. Então, o autor do Evangelho de Mateus,
ele mantém a teofania que está no Evangelho de Marcos, né? O céu se abrindo, uma voz celestial, uma pomba que desce, e agrega um novo elemento para contornar esta memória constrangedora do batismo de Jesus por João, criando, portanto, um diálogo. Vou repetir aqui só para não fazer confusão. Ou o autor de Mateus criou esse diálogo, ou esse diálogo já começou a circular no intervalo de tempo entre a escrita de Marcos e a escrita de Mateus, para justamente contornar esta memória que não dá para ser apagada. Tem que ficar lá. Mas é preciso, então, recorrer a alguns recursos retóricos de uma fabricação de uma memória que se sobreponha àquela outra que constrange as comunidades de crenças cristãs que pararam para pensar no significado simbólico do batismo de Jesus por João Batista. Vamos dar mais um salto no tempo. Vamos agora ao outro documento canônico, o terceiro evangelho sinótico, que é o Evangelho de Lucas, que também conta o batismo de Jesus no capítulo 3, versículos 21 e 22. Mas Lucas ele é também sensacional, não é? Nesse seu trabalho de enquadramento de memória. Vou ler para vocês esses dois versículos. Observem na tela ou ouçam o que eu vou ler. Ora, tendo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho bem-amado, eu hoje te gerei. Onde está João Batista nesta descrição do batismo de Jesus no Evangelho de Lucas? Simplesmente, o autor de Lucas apaga o batismo. Ele coloca a teofania, o diálogo de Jesus com João é completamente apagado, ou melhor, se esse diálogo existiu e chegou até Lucas, ele colocou fora do quadro. E ao colocar fora do quadro, é esquecido. Você só lembra aquilo que está enquadrado na memória. No texto, então, de Lucas, tendo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, aí acontece a teofania. Jesus já estava batizado. E quem batizou Jesus? Porque o texto de Lucas diz Jesus também batizado. Evidentemente que você, já acostumado com a sua memória já enquadrada nas narrativas harmonizadas dos evangelhos, vai dizer João Batista. Será que foi João Batista? Porque, olha, se você abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 19 e 20, os versículos que são imediatamente anteriores a esse versículo, João Batista está preso. Como é que João Batista pode ter batizado Jesus se ele estava preso? Não é? Não façam malabarismos verbais. O texto coloca se você está acompanhando o raciocínio dessa memória construída em torno do batismo de Jesus, a teofania ela é ato contínuo ao batismo. A teofania não aconteceu em outro momento. A teofania foi criada pelo autor de Marcos, o autor de Mateus reproduz, o autor de Lucas também reproduz. A teofania ela tem um momento certo de acontecer, que é imediatamente após o batismo de Jesus. O autor de Lucas colocou a teofania no seu texto, colocou Jesus batizado, mas não coloca João Batista na cena. Por quê? Porque 2 versículos antes ele diz: João estava encarcerado.
Então, se João estava encarcerado, quem batizou Jesus? Não pode ter sido João Batista. Então, neste caso aqui, o autor de Lucas não foi muito inteligente na sua maneira de enquadrar essa memória. Ele cria mais problemas do que dá soluções. De qualquer maneira, dentro dos objetivos da minha pesquisa sobre oralidade e memória, o texto de Lucas ele é fantástico, porque ele reforça a noção, ele reitera a compreensão de que o batismo de Jesus por João foi sim uma memória muito constrangedora, ou seja, um fato histórico inegável, mas que incomoda profundamente a ponto dos autores dos evangelhos terem que fazer diferentes malabarismos literários, retóricos, para fazer com que Jesus foi batizado, mas aconteceram outras coisas que faz com que a sua atenção e a sua memória se voltem não para o batismo, mas para o que aconteceu depois. O autor de Lucas fez a sua parte também. Passemos agora a um texto que nós podemos datar do ano 150. 150. Jesus morre no ano 30, um texto escrito mais de um século depois, em que essa memória do batismo está lá ainda, incomodando, não pode ser simplesmente ignorada, não pode ser simplesmente jogada para fora do quadro, ela fica dentro do quadro, mas o processo de enquadramento de memória está lá acontecendo. Estou me referindo ao Evangelho de João, que narra essa relação entre Jesus e João no capítulo 1, versículos 29 a 34. Eu vou colocar na tela o versículo, eu vou ler para você, você me acompanha na leitura ou você ouve a minha leitura. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas, para que ele fosse manifesto a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho, dizendo: Vi o Espírito descer como uma pomba vindo do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Olhando e relendo atentamente esse versículo, a teofania está lá. João Batista não está preso, como está no Evangelho de Lucas. João Batista está em cena. Ocorreu a teofania, mas o autor do quarto evangelho também não menciona o ato do batismo, o ritual e o rito do batismo. João está em cena, Jesus está em cena, não há a descrição do batismo, mas há a descrição da teofania. Cadê o batismo? Lembre-se, a teofania é consequente ao batismo. Isso é a primeira memória lá em Marcos. As primeiras narrativas em torno do batismo de Jesus, não é? Talvez não tivessem a teofania, as narrativas orais. Quando o autor de Marcos, então, reproduz por escrito, a teofania, então, ela é criada para amortecer o impacto dessa memória constrangedora do batismo. O autor de João, que talvez tenha lido o Evangelho de Marcos, não é? Ele coloca a teofania, ele coloca João Batista, mas omite o batismo. O autor de João, então, que pode ter lido o Evangelho de Marcos, como eu disse anteriormente, ele reproduz essa cena porque é uma memória que circula,
E ele faz de tudo. E até, digamos assim, ele é bem sucedido, porque ele também não coloca o batismo de Jesus, o rito e o ritual do batismo de Jesus por João. Ele reproduz a cena, que é algo que deve perpassar as pregações dos primeiros seguidores de Jesus, coloca a cena, João Batista em cena, coloca Jesus em cena, coloca a teofania, mas não menciona o batismo, mostrando dessa forma o quão constrangedora era essa memória. E essa memória, ela é tão constrangedora que o próximo documento que eu vou mostrar para vocês é, para mim, o documento que mais confirma o quanto esta memória era algo que maculava as lembranças dos seguidores de Jesus em torno dos seus primeiros dias enquanto pregador público. Vamos ver o texto que eu vou mostrar agora para vocês. É o texto que está no Evangelho dos Nazarenos. É um evangelho que eu teria muita vontade de fazer um vídeo sobre ele. Vocês, se quiserem, deixem nos comentários. Então, vejamos o que este Evangelho dos Nazarenos diz sobre o batismo de Jesus. E para mim, ele é o checkmate nesse processo de enquadrar as memórias sobre as relações entre Jesus e João Batista. Eis que a mãe do Senhor e seus irmãos disseram a ele: o batizado pelas mãos de João traz o perdão para todos os pecados. Vamos pedir-lhes que nos batize. Mas ele respondeu: quando foi que pequei para ser batizado por ele? Pessoal, este documento não canônico, Evangelho dos Nazarenos, não tem jeito. O autor desse evangelho coloca na boca de Jesus a negação do batismo. Inclusive por quê? Porque já há um certo reconhecimento de que o batismo era para pecadores. Este evangelho, ele é o mais explícito no seu incômodo, no seu constrangimento, quando se ouve que Jesus foi batizado. Esse evangelho, ele nega por completo o batismo. Não tem narrativa de batismo, até porque o próprio Jesus, neste evangelho, diz: eu sou pecador para ser batizado por João Batista? Então, talvez por isso ou não vou entrar aqui em especulação, este evangelho ficou de fora do cânone, porque ele rejeita abertamente aquilo que estava presente nas pregações anteriores e nos textos também. Este evangelho, assim me parece, é o que mais se constrangeu com o batismo de Jesus por João, e é o que então mais abertamente nega o batismo de Jesus. E ele enquadra uma outra memória, né? Ele enquadra uma outra memória, que é a memória de que Jesus não foi batizado. Pois bem, pessoal, então eu vou parar por aqui, né? deixar todas essas discussões aí, esses versículos assim para vocês pensarem a respeito e dizer: os evangelhos não são textos que descrevem aquilo que aconteceu, mas eles são memória e recepção, eles são apologia da fé, eles são textos que enquadram uma memória, que fazem lembrar algo para esquecer outro algo. E o batismo de Jesus por João está aí, um problema, uma memória constrangedora, e que cada comunidade precisou dar o seu jeito para mencionar o batismo, amenizando o constrangimento, essa memória constrangedora que a lembrança do batismo trazia para as comunidades. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham acompanhado todo esse vídeo
chegaram até aqui no final. Então, se você gostou, curte. Se você não gostou, descurte. Coloca nos comentários o que você pensou, se tem algumas dúvidas, se você quer continuar esse debate. Te espero no próximo vídeo sobre o batizado de Jesus, na série Oralidade e Memória. Compartilhe esse vídeo se você achar que eu mereço ser visto por mais pessoas. E eu te espero então no próximo vídeo. Forte abraço, até mais.